Bom, então hoje a gente vai continuar discutindo o que a gente apresentou na aula passada com relação à entropia e à segunda lei. Então eu vou relembrar brevemente alguma das coisas que a gente viu na aula passada e aí a gente vai, na verdade, aplicar esses conceitos em alguns exemplos para ver, né, como é que essas coisas funcionam na prática, certo? Então, na aula passada a gente viu uma segunda, né, na verdade uma terceira formulação da segunda lei da termodinâmica, uma das leis fundamentais da termodinâmica, formulada em termos do conceito de entropia, certo? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela me diz basicamente que a variação de entropia total sempre, né, melhor maneira de dizer, nunca diminui, ou seja, ela sempre aumenta ou continua zero, certo? Então, essa variação de entropia total, a primeira observação importante é que é realmente a entropia total de um sistema isolado, certo? Então, ou do universo como um todo, ou se o seu sistema estiver isolado, é a variação de entropia total desse sistema, né? Se você tiver um sistema que não está isolado, a variação de entropia desse sistema pode diminuir, pode ser negativa, né? Mas significa que ela foi compensada por uma variação positiva fora do sistema, de tal forma que a entropia total sempre aumente, certo? E a gente viu o que era esse conceito de entropia, né? Isso é uma nova variável termodinâmica, assim como energia interna, temperatura, pressão, certo? Então só depende do estado do meu sistema, essa é a primeira observação importante. Só que ela não tem uma conexão física tão explícita como pressão, volume ou temperatura, certo? Mas é uma variável termodinâmica como as outras. Então a gente viu duas maneiras de calcular essa entropia, certo? A primeira maneira era utilizando uma visão microscópica. Então a gente viu que a entropia era dada por essa fórmula, né, elaborada pelo Boltzmann, que é dada pela constante de Boltzmann vezes o logaritmo natural do número de microestados de um sistema. Tá? Então, para isso a gente teve que introduzir o conceito de microestados, né? Então, microestados são todas as configurações das moléculas do sistema que resultam no mesmo macroestado, né? O macroestado ele é dado por propriedades médias. Por exemplo, a temperatura de um sistema macroscópico, a gente viu que ele, na verdade, está me dizendo a energia média das moléculas nesse sistema, certo? Então, o número de microestados são todas as maneiras que essas moléculas podem estar arranjadas, podem estar distribuídas, mas que resultam no mesmo, né, nas mesmas propriedades macroscópicas, como, por exemplo, a mesma temperatura, certo? Então, essa era uma das maneiras de calcular essa entropia. Hoje a gente vai fazer um cálculo desse na prática para ver como é que funciona, né, essa contagem de microestados. Em geral, é algo difícil, complicado, exige todo um formalismo adicional que não é o foco desse curso. Então, a gente vai tentar discutir só no caso mais simples para dar uma ideia de como é essa contagem de microestados. Tá? E aí, se eu quiser, né? Então, a vantagem desse método é que eu consigo calcular diretamente o valor de entropia, mas se eu estiver interessado, em geral a gente está interessado em variações de entropia, então seria, né, a minha entropia final menos a minha entropia inicial. A entropia final seria a constante de Boltzmann vezes o logaritmo natural do número de microestados correspondentes a esse macroestado final, certo? A gente vai ver um exemplo disso durante essa aula, menos KB, o número de microestados inicial. E aí, como eu tenho uma diferença de logs, eu posso escrever isso como uma razão do número de microestados. Então, final sobre inicial. A vantagem, né, de escrever isso assim é que, na verdade, o que a gente precisa calcular é a razão do número de microestados ou o número relativo, certo? Então, o número absoluto nem sempre é importante, o que importa é essa razão, esse número relativo. Mas existe uma outra maneira de calcular essa variação de entropia, né? Essa aqui depende dessa visão microscópica, onde eu preciso ter que calcular esse número. A segunda maneira, que é usando uma visão macroscópica, é através dessa integral.
essa segunda maneira só me permite calcular a variação de entropia e não a entropia, né, de um certo estado. Então, essa variação de entropia é dada por essa integral aqui, tá? Que é dada a integral de dq é a troca de calor do processo, dividido pela temperatura do meu sistema. Então, uma observação importante é que, em muitos casos, essa temperatura não é constante, a gente não pode tirar ela da integral. Tá? E esse Rzinho aqui, ele é bem importante, é para lembrar que a integral tem que ser realizada seguindo um processo reversível, que liga o estado inicial ao final. Tá? Então, para eu calcular essa variação de entropia, fisicamente, ela só depende de onde o meu sistema começou e onde ele chegou. Não importa o caminho. Tá? Mas para eu fazer o cálculo, eu preciso escolher um caminho reversível. A gente, novamente, vai ver um exemplo disso na aula de hoje. E a gente viu que, portanto, a segunda lei, que diz que a variação total de energia, né, sempre aumenta ou continua constante, né, ou é zero, a gente viu que isso está ligado à irreversibilidade de processos termodinâmicos. Certo? Então, por exemplo, eu mencionei para vocês, hoje a gente vai calcular isso explicitamente e vai ver que, nesse caso aqui, em que eu tenho um corpo quente em contato com um corpo frio, eu sei, né, a gente sabe de experiência do dia a dia que a energia sempre vai fluir nesse sentido. E a gente vai fazer esse cálculo na aula de hoje e vai ver que a variação da entropia total do meu sistema vai ser positiva. Certo? Então, ok, né? Esse é um processo totalmente de acordo com a segunda lei. Porém, se eu, né, assumisse que o contrário ocorre, né, que o fluxo, na verdade, sai do corpo frio, vai para o corpo quente, ou seja, o corpo quente esquenta e o frio esfria, em princípio, eu não estou violando conservação de energia, estou tirando energia do corpo frio e indo para o corpo quente, certo? Mas isso viola a segunda lei. Se a gente fizer esse cálculo, de novo, a gente vai fazer isso na aula de hoje, a gente vai ver que a variação total seria negativa. Tá? Portanto, esse processo está desacordo, não está em acordo com a segunda lei e ele não ocorre em sistemas macroscópicos. Tá? De maneira completamente equivalente, no caso da expansão livre de um gás, né, onde eu começo com um gás aqui em um certo canto do meu recipiente, e aí ele vai expandir. Eu sei que, né, por experiência própria também, a gente sabe que isso sempre acontece, esse processo sempre acontece nesse sentido, o gás sempre expande. Nunca acontece de eu começar com gás ocupando todo o meu recipiente e, de repente, ele está todo, né, agrupado em um certo canto do meu recipiente. Certo? Então, novamente, a gente vai fazer isso na aula de hoje e vai ver que, nesse caso aqui, a variação da minha entropia é positiva, e nesse caso aqui, ela é negativa. E aí eu estou falando sempre na variação da entropia total do meu sistema. Certo? Então, esse processo aqui, ok, ele ocorre, esse aqui não ocorre, porque ele viola a segunda lei. Certo? Então, além disso, a gente tem um outro fator importante ligado à entropia, que é como classificar esses processos. Certo? Então, todos esses processos que eu mostrei aqui para vocês, eles são irreversíveis. A gente sabe que eles só acontecem nessa direção. Tá? Ou seja, a variação de entropia é maior que zero. Se eu trocar a direção, tipicamente eu vou trocar o sinal da entropia, e aí eu violaria a minha segunda lei. Tá? Então, se a entropia for maior do que zero, a variação de entropia for maior do que zero, eu não posso reverter o meu processo, não posso assumir que ele acontece na direção oposta, senão eu violaria a segunda lei. É isso que eu fiz aqui, né? Daqui para cá eu inverti a direção do processo, daqui para cá também. Tá? Então, sempre que eu tiver uma variação positiva, ou seja, que a variação de entropia não for zero, esse processo vai ser irreversível. Eu não posso mudar a direção do processo, senão eu teria uma variação negativa. Tá? Então, todos os processos que têm uma variação maior do que zero, a gente chama de irreversível. Então, a gente tem uma maneira agora quantitativa de classificar um processo como irreversível e irreversível. Todos esses são irreversíveis, porque eu não posso mudar a direção. Porém, se a variação da entropia for zero, eu vou ter um processo reversível. Como é zero, se eu trocar a direção do processo, eu, em princípio, trocaria o sinal da entropia, da variação de entropia, mas, né, menos zero, né, menos vezes zero é zero também, então não viola a segunda lei. Certo? Então, sempre que eu tiver uma variação de entropia total do meu sistema e isso for igual a zero, eu vou ter um processo reversível. Então, na aula de hoje, o que a gente vai querer fazer é discutir
alguns exemplos, aplicar, principalmente o que eu vou focar são nesses dois exemplos de uma expansão livre de um gás e no exemplo de um fluxo de calor entre dois corpos. Para a gente ver, discutir com cuidado como é que a gente faz essas contas. Esse cálculo de entropia eu acho que é um dos cálculos mais difíceis, né, tanto conceitualmente quanto matematicamente desse curso, certo? Então, vale a pena a gente prestar atenção e tomar cuidado, tentar evitar os erros mais comuns. Certo? A gente tem que estar muito consciente do que a gente está fazendo em cada etapa. Tá? Então, vou tentar chamar a atenção de vocês do que erros a gente não pode cometer, o que a gente tem que estar atento. Tá? Então, vamos começar com um exemplo de expansão livre. Tá? Então, só para a gente lembrar, né, a expansão livre, a gente assume que esse sistema está completamente isolado do meio externo, certo? Então, aqui é como se eu tivesse, né, um isolamento térmico, não entra nem sai calor do sistema. E aí eu começo com o meu gás todo aqui no canto do recipiente, eu poderia ter inicialmente uma divisória aqui que eu tirei. Então, no instante inicial, o meu gás está aqui e ele vai expandir e vai ocupar todo o recipiente. A gente já discutiu esse processo algumas vezes. Como ele expande sem sofrer resistência de nada, ele não exerce trabalho, certo? Então o trabalho é zero. Como ele não recebe nem perde calor, porque o sistema está isolado, não tem variação de calor, então tanto o trabalho como a variação de calor, né, ou a troca de calor nesse processo é zero, então a variação de energia interna é zero. Tá? Então o gás nem perde, nem ganha calor, a temperatura dele continua constante, porque ele também não realiza trabalho. O que vai mudar, obviamente, é o volume e a pressão, certo? Mas a temperatura é constante. Então eu saio de um estado com um volume que eu vou chamar de V0 e uma pressão P0, e eu vou para um outro estado onde o meu volume dobrou. Eu estou pegando o caso mais simples aqui, em que o recipiente estava dividido na metade. Tá? Então, meu volume dobrou e a minha pressão teve que cair pela metade, assumindo aqui que eu tenho um gás ideal, para a minha temperatura se manter constante. Tá? E aí a gente poderia cometer o primeiro erro, certo? Nesse problema, que seria desenhar uma curva nesse gráfico, ligando o P0, né, o meu estado inicial, até o meu estado final. Certo? Eu sei que a temperatura é constante, então eu desenharia uma isotérmica. Certo? Então eu faria algo assim. Isso aqui está errado na representação desse processo. Certo? Por que está errado? Porque durante a expansão do meu gás, o meu gás não está em equilíbrio térmico. As moléculas que estão expandindo lá na frente do gás, elas estão esfriando mais rápido do que, né? Na verdade elas não estão esfriando, elas estão perdendo pressão mais rápido do que as outras. Então o meu gás ainda não está termalizado. Certo? Então eu tenho estados intermediários que não são de equilíbrio. E nesse gráfico a gente sempre traça estados de equilíbrio térmico. Certo? E de fato, né, se eu desenhasse uma curva aqui, eu poderia calcular a área sobre essa curva e falar que houve uma realização de trabalho. Mas não houve. A gente sabe que não houve. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é que esse processo, como os estágios intermediários não são estados de equilíbrio térmico, eu não posso realmente traçar uma curva nesse gráfico. Eu posso indicar, sim, qual é o estado inicial, qual é o estado final. Os dois são estados de equilíbrio térmico, mas os estados intermediários não são. Então, se eu traçasse uma curva nesse gráfico, eu estaria indicando que os estados intermediários têm uma pressão e um volume bem definidos, mas eles não têm. Certo? Porque o gás ainda está se expandindo. Tá? Então, isso também está relacionado ao fato do processo ser irreversível. Então, os estados intermediários não podem ser representados nesse gráfico. Ou no diagrama. Tá? Mas tudo bem, a gente vai ver que ainda assim a gente consegue calcular a variação de entropia para esse processo. Então, vamos lá. A gente vai fazer esse cálculo da variação de entropia por dois métodos, certo? A gente vai usar a visão microscópica, onde a gente conta o número de microestados,
E a gente vai usar a visão macroscópica, onde a gente usa aquela integral, né? A gente realiza a integral de dq sobre t, certo? Essa visão microscópica, de novo, né, é um cálculo complicado, a gente vai fazer, nesse caso aqui, a gente consegue fazer essa conta, tá? Mas tem algumas simplificações que a gente vai adotar aqui. O livro de vocês, eu acho que faz isso de uma maneira simples demais e simplificada demais. Eu vou tentar dar um pouquinho mais de detalhes aqui, só para a gente ter uma ideia de fato, como a conta deveria ser realizada. Mas é uma conta que a gente consegue fazer nesse caso particular. Tá? Então, a gente viu que a variação de entropia do meu sistema, aqui o meu sistema é o gás, ele está isolado. Certo? Se ele está isolado, toda a variação de entropia, né, a variação de entropia total do universo é a variação de entropia do gás, né, porque ele não está trocando calor com nenhum meio externo, ele não está interagindo com nenhum meio externo. E aí a gente viu que, em termos de microestados, isso é aquela constante de Boltzmann, e aí o log da razão dos microestados. Então, eu tenho que contar quantos microestados eu tinha, né, quantos microestados eu posso ter que me resultam no mesmo macroestado inicial, ou seja, o meu macroestado inicial é o meu estado termodinâmico, certo? Então, é o meu sistema com volume V0, temperatura T0 e pressão P0. Então, eu tenho que contar quantos microestados são possíveis com essas configurações. Certo? Isso que é esse número de microestados que aparece aqui. E eu preciso, dado o meu estado final, que é dobrou meu volume, minha pressão caiu pela metade, mas a minha temperatura continua a mesma, qual é o número de microestados possíveis que me resultam nesse mesmo macroestado? Certo? Então, a gente vai ter que fazer essas contas. Então, eu vou tentar fazer isso passo a passo, porque não é algo simples da gente visualizar. Então, eu vou fazer começando com 2 moléculas, e aí eu falo para vocês como seria a extrapolação para N moléculas. Em um gás ideal, eu tenho um número gigantesco de moléculas. Certo? Mas vamos começar com 2, que é o caso mais simples, que a gente pode tentar contar essas configurações e tentar entender um pouco melhor o que é esse número de microestados. Certo? Então, vamos lá. O meu estado inicial é todo o gás na metade do meu recipiente. Eu tenho 2 moléculas, certo? Então significa que as 2 moléculas têm que estar na metade esquerda do meu recipiente. Certo? E aí, quais são os microestados possíveis? Os microestados, se a gente lembrar da aula passada, eles são definidos pelas posições e velocidades das moléculas. Certo? Então, se eu, por exemplo, mudo a posição dessa molécula aqui e mudo a posição dessa molécula, eu tenho um novo microestado. Então, todas as posições possíveis dessa molécula, desde que as 2 estejam na metade esquerda do gás, vão gerar todos os microestados possíveis. Todas essas configurações aqui representam o mesmo estado inicial, que é todo o gás no lado esquerdo. Tipicamente, quando a gente está observando o gás, a gente não consegue ver as moléculas individuais, a gente não consegue diferir esses microestados. A gente só vê, todo o meu gás está no lado esquerdo. Certo? É isso que a gente tem acesso com uma visão macroscópica. Mas microscopicamente eu tenho diversas situações possíveis que me dão a mesma visão macroscópica. Certo? Então eu tenho que contar quantas possibilidades eu tenho aqui. E aí a gente pensa, putz, é impossível fazer essa conta, né? Eu teria que ver, né, colocar as 2 bolinhas em todos os lugares, enfim. Mas tem uma maneira relativamente simplificada, mas que não é tão errada assim, é próximo do cálculo real que a gente faz, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu pego essa metade da caixa, eu sei que as 2 bolinhas estão aqui, e eu divido ela em uma rede, certo? Em várias caixinhas. Cada caixinha, eu vou assumir, tem um volume do que uma molécula ocupa. Então, vamos realmente simplificar e pensar que a molécula é uma bolinha, certo? Então, eu divido em várias caixinhas que tem exatamente o volume dessa bola. E aí eu posso, né, se eu pensar, onde é que eu posso colocar a molécula A? Certo? Bom, eu posso colocar ela nessa caixinha, ou nessa caixinha, ou nessa caixinha, ou nessa caixinha. E assim por diante. Certo? Então, o número de possibilidades de onde eu posso colocar a minha molécula A, tá, é igual ao número de caixinhas. Certo? Se eu tiver 100 caixinhas aqui, tem 100 lugares diferentes que eu posso pôr a minha molécula A. Na realidade, o volume da molécula é tão pequeno, e esse volume aqui é tão grande, que isso vai ser um número gigantesco. Certo? Não vão ser 100 caixinhas, vão ser, né, sei lá, 10 a 10, 10 a 20 caixinhas.
Um número absurdamente gigantesco. Mas tudo bem. Em princípio, a gente poderia contar esse número. Como é que eu contaria esse número? Eu pegaria esse volume total, que é V0, e divido pelo volume de cada caixinha. Certo? Então, isso vai me dar o número de caixinhas que eu tenho na metade do meu recipiente. Tá? E o número de caixinhas é o número de posições possíveis para a primeira molécula. Certo? Então, para a primeira molécula, eu tenho o que eu estou chamando aqui de NM, é um número de posições possíveis para a molécula. Para a segunda molécula, eu posso colocar ela também em todas as caixinhas, exceto na caixinha que já foi ocupada pela primeira molécula. Certo? Então, eu vou ter, para a primeira molécula, NM possibilidades. Então, vamos supor que eu tenha 100 caixinhas, eu vou ter 100 possibilidades de onde colocar a molécula A. E para cada uma dessas possibilidades, eu vou ter 99 outras, 99 possibilidades de onde colocar a molécula B. Tá? Então, o meu número total de possibilidades seria o número de possibilidades de onde colocar a molécula A, vezes, porque para cada posição da molécula A eu tenho várias posições possíveis para a molécula B, certo? Então, vezes o número de possibilidades de onde colocar a molécula B. Tá? Então, se eu tenho 100 caixinhas, eu posso colocar a molécula A em uma das 100 caixinhas, e para cada posição da molécula A, sobram 99 opções de onde colocar a molécula B. Certo? Então, isso aqui seria 100, isso aqui seria 99. Tá? Só que a gente tem que lembrar, então isso aqui é o número de possibilidades para A, e aqui seria possibilidades ou número de posições possíveis para a molécula B. Desde que as duas estejam na mesma metade do meu recipiente, todas essas combinações vão me resultar no mesmo macroestado, que seria todo o gás está no lado esquerdo. E aqui a gente, primeira coisa que a gente pode simplificar nesse resultado é que a gente lembra que esse NM, ele é dado pelo volume total dividido pelo volume que uma molécula ocupa. Então, vai ser um número gigantesco, seria o número de caixinhas, vai ser um número gigantesco. Então, esse NM menos 1 é aproximadamente NM. 10 a 10 ou 10 a 10 a menos 1 dá na mesma. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa aproximação, mas ela é totalmente válida. Tá? Então, o meu número de possibilidades do estado inicial vai ser aproximadamente NM ao quadrado, que é o número de caixinhas ao quadrado, ou V0 sobre Vm ao quadrado. Certo? Então, para duas moléculas, eu tenho esse número de microestados possíveis. Certo? E se eu tivesse N moléculas, então a gente tem que tomar um pouco cuidado, né? Esses N são coisas completamente diferentes. Esse é o número de microestados que representam o mesmo macroestado inicial, metade do gás no lado esquerdo. Esse aqui é o número total de moléculas. Nesse exemplo aqui, eu só tinha duas moléculas. Por isso que aparece esse ao quadrado aqui. Se eu tivesse N moléculas, esse N0 seria aproximadamente V0 sobre Vm elevado a N. Certo? Então, se aqui fosse 2, para n igual a 2, eu reproduzo esse resultado. Se eu tivesse 3, seria isso aqui ao cubo. Se eu tivesse 10 a 10 moléculas, seria esse número elevado a 10 a 10. Certo? Que é um número gigantesco. Mas a gente lembra que para calcular a variação de entropia, o que a gente vai precisar é da razão dos dois números. Então, mesmo que os dois números sejam gigantescos, a razão não necessariamente vai ser tão grande. Tá? Então, beleza, a gente conseguiu calcular o número de microestados que correspondem ao meu macroestado inicial, gás no lado esquerdo da caixa. Agora vamos considerar o macroestado final, que é o gás ocupando a caixa inteira. No nosso exemplo com duas moléculas, eu tenho que ter uma molécula em cada lado da caixa, porque o meu gás são só duas moléculas, então para eu falar que ele está ocupando a caixa inteira, eu preciso ter uma em cada metade da caixa. É uma situação meio simplista demais, mas nesse caso é o que a gente tem, nesse caso super simples é o que a gente tem. E aí eu posso ter
né, a partícula A nessa posição, ou em uma outra posição, ou uma outra posição. A partícula B pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, e assim por diante. Além disso, eu posso trocar as partículas de lugar. Tá? Então, se eu tenho a partícula A aqui e a B aqui, eu tenho também um outro estado onde a B está aqui e a A está aqui. Certo? Então, para cada um desses estados aqui, eu tenho um outro estado totalmente equivalente, onde eu simplesmente troquei as moléculas de lugar. Todos vão me dar o mesmo estado final. Certo? Então, de novo, eu tenho que contar quantas possibilidades eu tenho aqui. Então, vamos lá. A conta vai ser muito parecida com o que a gente tinha antes. Certo? Então, a primeira conta é, vamos supor que a molécula A esteja aqui e a B esteja aqui. Tá? Aí a gente faria exatamente a mesma coisa, dividiria isso daqui em caixinhas. Tenho NM caixinhas. Tá? Para a molécula A, eu tenho NM possibilidades. Então, a A pode estar em cada uma dessas caixinhas aqui. E para cada possibilidade de onde esteja a molécula A nesse lado da caixa, eu vou ter NM possibilidades de onde vai estar a molécula B nesse lado da caixa, no outro lado da caixa. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, 100 caixinhas aqui e 100 caixinhas aqui, eu vou ter 100 possibilidades de onde colocar a molécula A, e para cada uma dessas possibilidades, 100 possibilidades de onde colocar a molécula B. Então, eu vou ter 100 vezes 100, ou o número de caixinhas ao quadrado. Só que isso é considerando a molécula A no lado esquerdo e a B no lado direito. Eu posso trocar também. Posso assumir que a B está no lado esquerdo e a A está no lado direito. E aí, nesse caso, eu vou ter exatamente o mesmo número de possibilidades. Certo? NM ao quadrado. Então, o número total de microestados que eu vou ter, que representa esse estado final, o gás espalhado em toda a caixa, vai ser o número dessas possibilidades mais o número dessas possibilidades. Então, o A do lado esquerdo, o B do lado direito ou vice-versa. Para cada uma dessas configurações, eu tenho NM ao quadrado possibilidades. Certo? Então, isso vai ser N1 mais N2, que vai ser 2 NM ao quadrado, que é 2 V0 sobre VM ao quadrado. Então, a gente lembra que esse NM é o número de caixinhas, ele é dado pelo volume de metade do recipiente dividido pelo volume que a molécula ocupa. E aí eu vou escrever isso de uma maneira que agora não faz nenhum sentido, mas é só para a gente poder generalizar para o caso de N moléculas. Tá? Vou escrever 2 como 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, dá 2. E aqui embaixo eu tenho 1 que eu vou escrever como 1 fatorial vezes 1 fatorial, que é 1 vezes 1. Tá? Então, só reescrever essa expressão, mas isso é só para falar para vocês que isso aqui é para 2 moléculas. Se eu tivesse N moléculas, deixa eu escrever aqui. Para N moléculas, qual que seria a generalização? Bom, esse número de estado finais. Aqui eu estou vendo que está aparecendo o número de moléculas, então vai ser exatamente N fatorial, dividido. Aqui aparece metade do número de moléculas, obviamente não estou demonstrando para vocês, né? Estou só motivando de onde que sai essa expressão. Então vai dar um N sobre 2 fatorial vezes um N sobre 2 fatorial vezes V0 VM, e aqui em vez de quadrado apareceria o número de moléculas. Não é difícil demonstrar essa expressão, é uma questão de contagem de possibilidades de onde colocar as moléculas, tá? Mas seria esse o resultado aqui. Então agora a gente já tem o número de microestados para essa configuração final e o número de microestados para a configuração inicial. Então a gente já tem o número de microestados, a gente pode calcular a variação de entropia. Certo? Então, a minha variação de entropia, a gente lembra que é KB log do número de estado final sobre o número de estado inicial. Eu vou usar o resultado para um número arbitrário de moléculas, em particular vai valer para o nosso caso de N igual a 2 também. Certo? Então, a gente tem que pegar esse número aqui e dividir por esse número aqui. Tá? Então, o que a gente vê é que
esse fator aparece nos dois números, eles vão se cancelar, certo? O meu N0, quando eu dividir isso aqui por N0, vai exatamente cancelar esse fator. Tá? Então, a minha variação de entropia vai ser KB log de N fatorial, N sobre 2 fatorial, N sobre 2 fatorial. Tá? E aí eu posso reescrever isso aqui, lembrando que, né, o log da divisão é diferença de log, log do produto é soma de log, então eu posso reescrever isso aqui de uma maneira um pouquinho diferente, que é log de KB N fatorial menos, como eu tenho N sobre 2 fatorial ao quadrado, eu tenho 2KB log de N sobre 2 fatorial. Certo? Então, se eu tiver, por exemplo, né, N igual a 2, eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou ter log de 2 fatorial menos 2KB log de 1 fatorial, que é 1. E log de 1 é 0. Certo? Então, no nosso caso mais simples, onde N é 2, isso dá simplesmente KB log de 2. Dá aproximadamente 0,7 KB. Se eu tiver N igual a 4, ou seja, se eu tiver só 4 moléculas, vai ser, deixa eu achar aqui, log de 4 fatorial, que é 24, menos 2KB log de 2 fatorial, que é 2. Certo? Então, dá log de 24 menos 2KB log de 2, que dá 1,8 KB. Se eu tiver 10 fatorial, vai ser log de 10 fatorial menos 2KB log de 5 fatorial. E assim por diante. Só que a gente quer fazer isso para 10 a 20 moléculas. Tá? Tenta colocar na sua calculadora 10 a 20 fatorial. Né? Se ela for uma calculadora muito boa, ela vai ter um truque para fazer essa conta. Mas se não, ela vai simplesmente reclamar para vocês, não consigo fazer uma conta de um fatorial tão grande. Tá? Então, qual é o truque para fazer essa conta? É que no limite em que esse número de moléculas é muito grande, se eu tiver, em vez de 10, eu tiver, sei lá, 1 milhão, 10 a 10, 10 a quinta, 10 a 20 moléculas, esse log de N fatorial ele pode ser simplificado bastante. Certo? Ele vai ser uma boa aproximação. Essa aproximação, melhor ela é quanto maior o N. Tá? N log de N menos N. E né, isso aqui vale, obviamente, para qualquer número grande aqui, em particular para N sobre 2, vai dar N sobre 2, log de N sobre 2, menos N sobre 2. Tá? Então, com essa aproximação, a gente consegue calcular aquela variação de entropia de uma maneira mais simples, né, simplificando esses fatoriais e substituindo eles por essa expressão aqui. Isso aqui chama fórmula de Stirling. Certo? Só a nomenclatura, mas é uma aproximação muito usada nesses cálculos de microestados. Então, a minha variação de entropia era, vou roubar aqui, log de N fatorial menos 2 vezes log de N sobre 2 fatorial. Certo? Então, é igual a isso daqui menos 2 vezes isso daqui. Então, log de N fatorial menos 2 vezes log de N sobre 2 fatorial. Com KB na frente. Certo? Então, isso daqui vai ser KB. Vou escrever aqui, em vez de log de N fatorial, vou escrever isso daqui. Então, vai ser N log de N menos N. E aí tinha menos 2 vezes. E aí, em vez de log de N sobre 2 fatorial, eu vou escrever isso daqui. Então, vai ser N sobre 2, log de N, menos N sobre 2, log de 2, menos N sobre 2. E aí a gente vê aqui a vantagem de usar a expressão é que vários termos se cancelam aqui. Certo? Então, como eu tenho esse 2 aqui na frente, quando ele multiplicar esse fator aqui, ele vai cancelar esse daqui. Além disso, esse n menos 2 vai cancelar esse n, porque tem um 2 aqui na frente. Então, a única coisa que vai sobrar aqui é esse termo proporcional ao log de 2. Então, eu tenho um menos 2 aqui que vai cancelar esse menos 2 aqui. Então, eu vou ter simplesmente NKB log de 2, onde N é o meu número de moléculas. E a gente lembra que N vezes KB, onde N é o número de moléculas, é igual ao número de mols vezes R. Então, a relação entre
KB e R é dada pelo número de mols. Certo? Então, no final das contas, está aqui um número que a gente consegue calcular, né? Se eu souber quantos mols, se eu souber quantos mols eu tenho no meu sistema, eu sei calcular a variação de entropia. E é dada por esse valor aqui, NR log de 2. Quanto mais moléculas a gente tiver, maior vai ser essa variação de entropia. Tá? E isso aqui é sempre um número positivo. Portanto, pela nossa classificação, a gente viu que isso é um processo irreversível. Tá? Então, a gente teve que fazer, né, toda essa ginástica para contar esses estados ou esses microestados. Não é algo trivial de ser feito. Esse aqui é o caso mais simples. Tá? Espero que eu tenha conseguido, né, motivar vocês de como é feita essa contagem. Mas contando esses estados, a gente realmente consegue chegar num resultado. Certo? Num resultado que só depende de quantidades macroscópicas, como o número de mols, por exemplo. E esse log de 2. Tá? A gente consegue calcular. Mas eu quero mostrar para vocês que se a gente tomar outra abordagem, né, a visão macroscópica, eu também vou chegar no mesmo resultado. Certo? Então, são duas maneiras de fazer a mesma conta. Em alguns casos é mais fácil usar a visão microscópica, em outras é mais fácil usar a visão macroscópica. Vocês vão ver que cada abordagem tem as suas dificuldades. Em geral, nesse curso, né, a gente vai estar usando mais essa abordagem. Tá? Então, agora vamos usar essa abordagem macroscópica. O que ela me diz? Eu só consigo ver, né? Eu não consigo ir lá e contar os microestados, eu só consigo ver as propriedades globais do meu sistema. Então, eu tenho um estado termodinâmico inicial, que é definido como pressão, volume e temperatura, e tenho um estado final, que é definido por uma nova pressão, que a gente sabe, na verdade, é metade da original, o dobro do volume e a mesma temperatura. Tá? E agora vem a observação importante. Tá? Para a gente calcular a variação de entropia aqui, a gente lembra que a gente pode usar aquela expressão que é em termos das trocas de calor, essa integral da quantidade de calor trocada dividido pela temperatura. Certo? Se a temperatura é constante, como é nesse caso, eu posso tirar da integral e aí eu teria dq, 1 sobre t integral de dqr. Certo? E aí seria a quantidade total de calor trocada dividido pela temperatura do sistema. E aí o primeiro erro que a gente não pode cometer, a gente poderia pensar o seguinte: bom, o meu sistema está isolado, não tem trocas de calor com o meio externo. Tá? Então, esse daqui aqui é zero, não tem variação de entropia. Mas a gente acabou de ver que tem sim uma variação de entropia, a gente acabou de calcular. Né? E como isso é um processo irreversível, a gente sabe que essa variação tem que ser maior do que zero, não pode ser zero. Tá? Então, o que está errado nesse raciocínio? Né? De pensar, se não tem trocas de calor, né, se eu não estou trocando calor com o meio externo, isso daqui é zero e, portanto, eu não tenho variação de entropia. O que está errado aqui é essa observação, esse detalhe, mas que é fundamental, é que esse cálculo tem que ser calculado, né, essa integral, ela tem que ser calculada usando um processo reversível. E isso daqui é um processo irreversível. Certo? Então, qual que é o truque? O truque é pensar em um processo reversível que saia desse estado inicial e chegue nesse estado final. Como a variação de entropia independe do processo ou do caminho, só depende do estado inicial e final, a gente pode escolher o caminho que a gente queira, desde que seja reversível, para calcular essa variação de entropia. Então, a gente não pode considerar esse processo, porque isso é um processo irreversível. A gente não pode usar ele para calcular essa variação de entropia. A gente tem que usar um processo reversível. Então, essa é a dificuldade desse cálculo. Né? A gente, em muitos casos, a gente não pode usar o processo físico que está acontecendo, a gente tem que imaginar um novo processo que seja reversível, mas que saia do mesmo estado e chegue no mesmo estado. Tá? Então, essa é a dificuldade de se calcular a variação de entropia usando esse método. Então, o que é importante aqui? A gente tem que sair desse estado e chegar nesse estado. Tanto o inicial quanto o final tem a mesma temperatura. Tá? Então, vamos imaginar um processo diferente, mas que seja reversível e que saia do mesmo estado e chegue no mesmo estado.
Então, o processo que a gente vai imaginar é o seguinte. A gente vai imaginar que tem um pistão aqui, que está se movendo lentamente. Então, o meu gás está bem lentamente se movendo. Então, durante todo o processo, o meu gás está em equilíbrio térmico, certo? Não tem aqueles estágios intermediários onde eu não estou em equilíbrio térmico, eu estou em equilíbrio térmico e eu estou me movendo bem lentamente. E para eu manter a temperatura constante, eu tenho um reservatório térmico aqui embaixo que mantém o meu gás sempre a mesma temperatura. Então, no estado inicial e no estado final, ele vai ter exatamente a mesma temperatura. Agora sim, como é um processo reversível e lento, eu posso traçar o meu gráfico aqui. Agora sim, isso é uma isotérmica. Certo? Só que notem que, né, é um processo completamente diferente. Em particular, o meu sistema nem está isolado, ele está em contato com o reservatório térmico aqui. Mas tudo bem, porque para entropia, variação de entropia, o que interessa é sair nesse estado e cheguei nesse. O caminho que eu fiz não é importante. Então a gente vai usar esse novo processo físico aqui para calcular a variação de entropia daquele processo que é irreversível, da expansão livre. Tá? E uma das coisas que a gente sabe é que se o meu gás está expandindo, né, lentamente, ele está esfriando. Ele esfriaria em princípio porque ele está realizando trabalho sobre essa parede, esse êmbolo, esse pistão aqui. Então, para manter a temperatura constante, ele vai ter que absorver calor, certo? Do reservatório. Então, aqui, né, no processo reversível, né, o cálculo tem que ser feito usando um processo reversível. Esse aqui que a gente imaginou, ele é totalmente válido e a gente vê que, de fato, tem trocas de calor no processo reversível. De novo, o que é importante é que a gente saia do estado e chegue no mesmo, saia do mesmo estado inicial e chegue no mesmo estado final que o processo real. Mas o que acontece no meio, a gente pode inventar o que a gente quiser, desde que seja um processo reversível. Então, vamos lá. O processo é reversível, como eu já falei para vocês, tem troca de calor, mas durante todo o nosso processo, esse processo que a gente está imaginando para fazer o cálculo, o meu sistema está em contato com o reservatório térmico, então T é constante. Se T é constante, eu sei que não tenho variação de energia interna e, portanto, pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor absorvido pelo gás vai ser menos a quantidade de trabalho realizado sobre o gás. Certo? Então, para eu calcular a variação de entropia, eu preciso, né, calcular pequenas variações de calor. Né? Então, a minha variação de entropia vai ser integral de dq sobre T. T, nesse caso, é a temperatura do meu sistema, T0. Essa é sempre constante ao longo desse processo que a gente está imaginando, certo? Porque eu tenho esse reservatório térmico aqui mantendo a temperatura do meu sistema constante. Então, T0 é constante. Então, isso aqui pode sair da integral. Isso vai dar 1 sobre T0. Integral de dqr. Mas a gente sabe que, né, então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre T0, quantidade de calor total absorvida nesse processo reversível. Só que a quantidade de calor total absorvida é igual a menos o trabalho realizado sobre o gás. Certo? Então a gente vai usar isso. E o trabalho realizado, a gente lembra, é menos PDV, ou a integral de PDV. Do estado inicial para o estado final. Então isso aqui vai ser integral de PDV. Então, essa variação de calor, estou usando aqui, assumindo que é um gás ideal, essa troca de calor vai ser nRT0 sobre V dV, integrado de V0 até 2V0, que é o volume inicial até o volume final. Então, a gente fez aquele truque, né? Se a temperatura é constante, eu posso reescrever esse P usando a lei dos gases ideais como nRT sobre V. O T0 é constante, posso tirar da integral. E aí fica integral de 1 sobre V dV, que é log de V. Então vai dar log do V final, que é 2V0, sobre log de V0. Então isso aqui vai dar nRT0 log de 2. E a gente vê aqui aparecer aquele log de 2 que a gente encontrou quando a gente calculou os microestados. Certo? Então, finalmente, a minha variação de entropia é
1 sobre T0 vezes esse Q. Né? Se eu dividir essa expressão por T0, eu vou ter exatamente o que a gente encontrou antes, que é NR log de 2. Então, pelos dois métodos, a gente vê que a gente chega no mesmo resultado como deveria ser. Certo? Uma observação aqui é que a gente escolheu esse processo aqui, que a gente inventou para fazer esse cálculo, um processo, né, através de uma isotérmica, mas não precisaria ser. A gente poderia pensar em qualquer outro processo reversível que daria o mesmo resultado. Poderia imaginar, sei lá, que eu primeiro caio aqui a pressão constante, depois expando, primeiro caio a volume constante, depois expando a pressão constante, faço a conta, daria o mesmo resultado. Poderia imaginar que eu tenho aqui um certo processo adiabático e depois uma expansão a pressão constante, também daria o mesmo resultado. Certo? Então, qualquer processo reversível que a gente imaginar aqui, a gente vai chegar nesse mesmo resultado para a variação de entropia. Tá? O processo que a gente escolheu é só o mais simples, onde a temperatura é constante, é fácil calcular essa integral aqui. Os outros seriam um pouquinho mais difíceis. Tá? Então, a conclusão, né, desse exercício é mostrar que, de fato, os dois métodos são equivalentes. Né? Um tem as suas dificuldades, né? O método usando microestados, a gente tem que fazer essa contagem de microestados, que nem sempre é simples. O método que usa, né, os estados macroscópicos, ou seja, essa integral aqui, ele exige que eu imagine um processo reversível equivalente. Equivalente no sentido de sair do mesmo ponto e chegar no mesmo ponto. Certo? Então, cada um tem as suas peculiaridades, por isso que não é uma conta trivial e simples. A gente sempre tem que tomar cuidado na hora de fazer essa conta. Né? Em particular, nesse método aqui, a gente tem que lembrar que essa integral tem que ser sempre realizada usando um processo reversível. Então, vamos para o nosso segundo exemplo agora, que é justamente o exemplo de equilíbrio térmico, do fluxo de calor de um objeto quente para um frio. Né? E eu falei para vocês que a gente sabe que o calor sempre flui do objeto quente para o objeto frio. Tá? Isso está de acordo com a segunda lei. E eu vou mostrar para vocês que se acontecer o inverso, se o calor saísse do objeto frio e fosse para o quente, a gente violaria a segunda lei. Né? Então, esse fenômeno que a gente está mais do que acostumado, né, de que o objeto quente ele sempre esfria quando colocado em contato com o objeto mais frio, né, e o mais frio esquenta, ele na verdade é uma consequência, a gente pode enxergar como uma consequência da segunda lei. Tá? E eu vou fazer algumas simplificações aqui, só para, né, a álgebra ficar um pouquinho mais simples. Eu vou assumir que eu tenho aqui 1 mol de um gás e 1 mol de um gás, nos dois recipientes. Esse recipiente tem um volume VH, esse recipiente tem um volume VC. Eu vou assumir que eu tenho o mesmo tipo de gás aqui. Né? Eles estão contidos nesse recipiente, mas eles estão em contato térmico e eles têm o mesmo calor específico molar a volume constante. Tá? Só para as nossas contas ficarem um pouquinho mais simples. Então é como se fosse o mesmo gás, um está em uma caixinha, o outro está numa outra caixa, e essas caixas podem trocar calor entre elas. E eu vou assumir um mol aqui só para, de novo, tudo ficar mais simples. Então vamos tentar calcular a variação de entropia. Eu não vou fazer por microestado, seria possível, mas bem complicado fazer por microestados. Eu vou usar aquela visão macroscópica, que é a integral de dq sobre t. Certo? Então eu vou querer um processo reversível que saia do meu estado inicial e eu primeiro vou calcular para o corpo quente. Então o meu sistema vai ser só o meu corpo quente e eu vou tentar calcular a variação de entropia desse corpo quente. Então a gente sabe que o volume dele não muda, né? Esse gás, o volume dele está contido nessa caixa. A pressão vai mudar e a temperatura do meu corpo quente, ela vai até uma certa temperatura de equilíbrio, T de equilíbrio. Certo? Então esse é o meu estado inicial, esse é o estado final, onde os dois corpos atingiram a mesma temperatura. E aí dá para mostrar aqui, isso é uma continha fácil de ser feita, que como os dois corpos têm o mesmo calor específico, né, têm o mesmo gás, a temperatura de equilíbrio vai ser simplesmente a temperatura média. Se eles tivessem calores específicos diferentes, isso não seria verdade. Mas nesse caso aqui, né, eu escolhi justamente o mesmo calor específico para simplificar um pouquinho as contas. Tá? Então eu quero imaginar um processo reversível que saia desse estado e venha para esse estado aqui. Tá?
Então, eu vou imaginar um processo onde o meu volume é mantido constante, porque é o que acontece, né, no meu processo real, mas que as trocas de calor são ocorridas bem lentamente, né, de tal forma que o meu processo aconteça de maneira reversível com um volume constante. Certo? Então, para eu calcular essa variação de entropia, eu preciso saber como foram essas trocas de calor. Nesse caso, como o meu gás está esfriando a volume constante, eu sei que a quantidade de calor trocada vai ser CV ΔT. Eu teria, em princípio, um N aqui na frente, número de mols, mas o meu número de mols é 1, eu escolhi 1 mol para simplificar as contas. Certo? Então, é simplesmente CV ΔT. Dado uma pequena troca de calor, então, isso vai corresponder a uma pequena variação de temperatura. Então, dQ vai ser CV dt. Tá? E aí eu vou querer calcular a minha variação de entropia. Para o meu corpo quente, então vou colocar um índice H aqui de hot. Então, isso aqui é a integral de dQ sobre T. T é a temperatura do meu corpo quente. E essa temperatura está mudando ao longo do processo. Né? Ele sai da temperatura TH e vai para a temperatura de equilíbrio. Então, a temperatura está mudando ao longo do tempo. Certo? Então, isso daqui vai ser... Né? O dQ, a gente viu que a gente pode escrever como CV dt. Então, vai ser 1 sobre T dt. Eu não posso tirar a temperatura da integral, porque ela está mudando ao longo do tempo. E eu sei que eu vou de uma temperatura inicial, TH, até uma temperatura final, T de equilíbrio, que é menor do que TH, mas tudo bem. Tá? E aí, de novo, eu tenho uma integral do tipo 1 sobre x, isso vai dar um log. Certo? Então, a minha variação de entropia aqui vai ser CV log de T de equilíbrio sobre TH. E aí eu lembro que T de equilíbrio é a média das temperaturas, então isso vai ser TH mais TC sobre 2TH. E a primeira observação é que, né, eu sei que a temperatura de equilíbrio é menor do que a inicial para esse meu corpo quente, então ele esfriou, a gente sabe que ele vai esfriar, e portanto esse logaritmo aqui ele é negativo. Tá? Então a variação de entropia do meu corpo quente é negativa. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, porque ele não é um sistema isolado. O que não pode ser negativo é a variação de entropia do sistema total, quente mais frio. Tá? Então, se eu fizer exatamente a mesma coisa para o meu corpo frio, eu vou achar que a variação de entropia do corpo frio vai ser CV log da temperatura final, que é a mesma, é a temperatura de equilíbrio, só que a inicial é TC. Tá? Então, isso vai ser V... Ups, isso aqui faltou um log, né? TH mais TC sobre 2TC. E isso aqui vai ser positivo. Certo? Vai ser positivo porque a temperatura para o corpo frio, a temperatura de equilíbrio, é maior do que a temperatura inicial. Então, esse logaritmo aqui vai ser, logaritmo de um número maior do que 1, vai ser positivo. Então, a gente vê que a variação de entropia para o corpo frio, ela é positiva, porque o corpo esquentou. Para o corpo quente, ela é negativa, porque o corpo esfriou. Mas aí a questão é, será que a gente está violando a segunda lei ou não? A gente sabe que não deveria violar. Né? Então, se a gente somar a variação de entropia total, tá? Que a segunda lei se refere à variação de entropia total. Então, essa mais essa, será que isso vai dar um número positivo ou negativo? Tá? Bom, a gente pode fazer essa soma. ΔS total, então, vai ser a variação de entropia do corpo quente mais a do corpo frio. Um número é positivo, o outro é negativo. A questão é qual número é maior, né? Quem que ganha nessa soma. Se eu fizer essa soma aqui, dá para simplificar um pouquinho, vai dar um log de TH mais TC ao quadrado sobre 4 de TH mais TC. Simplesmente somar e manipular os logaritmos. Tá?
Ainda assim, não é óbvio ver se isso é necessariamente sempre um número positivo ou negativo, mas aí a gente pode fazer um gráfico. Certo? Então, eu fiz aqui à mão, certo? Mas qualitativamente está correto. Como que é a variação, né, dessa entropia total em função dessa razão? Né? O mais fácil aqui é eu parametrizar pela razão entre a temperatura do corpo frio e do corpo quente. Então, eu sei que como o corpo frio tem que ter uma temperatura menor do que o quente, essa razão tem que ser menor do que 1. Certo? Então, eu vejo essa curva azul aqui é a variação de entropia do corpo frio, que é aquele número positivo. Essa daqui é do corpo quente, que é um número negativo. E essa aqui é a soma. Tá? Então, a gente vê que a soma, de fato, é maior do que zero. E a gente não viola a segunda lei. Além disso, a gente vê, né, no limite em que as duas temperaturas são iguais, não tem variação de entropia, como de fato não deveria ter, porque os dois corpos continuam, né, eles começam já em equilíbrio térmico, não acontece nada. Certo? Então, a gente viu que, de fato, isso é consistente. Tá? Essa variação de entropia é maior do que zero, então meu processo é irreversível. Tudo bem, sem grandes surpresas aqui, mas o que a gente gostaria de mostrar é que, e se acontecesse o contrário? E se, na verdade, né, o corpo quente esquentasse ainda mais e o frio esfriasse ainda mais? Então, a gente vai ver que isso viola a segunda lei. Tá? Então, vamos fazer, né, só um exercíciozinho simples, só para a gente ver como é que isso aconteceria. Né? Então, imagina que o meu corpo quente, só para a gente ter números fáceis de serem trabalhados, ele começa com o dobro da temperatura do corpo frio, e aí ele ganha temperatura. Então, o corpo quente ele não esfria, mas ele esquenta. Certo? Então, a temperatura final dele, que eu estou chamando de TH', vai ser TH mais metade da temperatura do corpo frio inicial. Certo? Obviamente, não vou atingir um equilíbrio aqui. Né? Se um esquenta e o outro esfria, a temperatura final deles vai ser diferente. E aí, se eu, né, considerar conservação de energia, né, troca de calor, eu vou ver que a temperatura do corpo frio final vai ser a temperatura inicial dele menos 1/2 de Tc. Certo? Então, fiz essas hipóteses aqui, é só para a gente ter números simples de serem trabalhados. Certo? Então, o meu estado saiu de TH, foi para TH', esse foi o meu corpo quente, e o meu corpo frio foi de Tc para Tc'. E agora eu vou calcular a variação de entropia sobre essas hipóteses. Tá? Então, a gente viu que a variação de entropia para o corpo quente é CV log da temperatura final, que é TH', dividido pela temperatura inicial. E aí, nesse caso, né, usando aquelas temperaturas que eu assumi, eu teria aqui um log de 5/4. Certo? Que agora dá um número positivo. Isso dá aproximadamente 0,22 CV. Certo? Então, de fato, isso é um número positivo. E o corpo quente esquenta. Então, em princípio, não estou violando ainda a segunda lei, porque a minha variação de entropia está positiva. Vamos ver o que acontece com o corpo frio. Tá? O corpo frio ele esfria ainda mais, então ele vai para uma temperatura ainda menor do que a que ele estava originalmente. Usando essas hipóteses aqui, eu vou ter que essa razão de temperaturas vai dar um log de meio. Isso vai dar aproximadamente menos 0,69 CV. Tá? Então, a gente vê que o corpo quente realmente aumenta a entropia dele, o corpo frio diminui a entropia, e nesse caso, se eu somar os dois, quem ganha é a entropia negativa. Tá? Então, a variação de entropia total, nesse caso aqui, ela é negativa e, portanto, viola a segunda lei. Tá? Então, isso não acontece. Como é uma violação da segunda lei, eu sei que o calor nunca vai fluir do corpo frio para o quente, e sempre o oposto. Tá? Então, isso foi só um exercíciozinho para a gente ver que, de fato, a segunda lei leva a consequência de que o calor sempre sai do mais quente e vai para o mais frio. Tá? Agora eu queria fazer só algumas considerações finais sobre, né, o que é entropia, o que são esses conceitos. Tá? Porque ela leva a diversas consequências
interessantes com a nossa percepção de tempo. Tá? Então, a gente viu que a segunda lei, né, que exige que a entropia nunca diminua, ela me força uma direção para certos processos, principalmente processos irreversíveis. Então, por exemplo, o meu calor sempre flui em um sentido, nunca flui no sentido oposto. O meu gás sempre se expande e ocupa o recipiente inteiro e nunca acontece o contrário. Então, existe uma certa direção natural ou um sentido para onde esses processos vão ocorrer. Tá? E esse sentido, se a gente olhar, ele é sempre de um estado com um número menor de microestados para um estado com um número maior de microestados. Certo? Então, ele sempre vai de um estado, né, com uma certa ordem. Por exemplo, nesse caso aqui, o meu gás estava todo, né, organizado em metade do recipiente para um estado de maior desordem. Na verdade, o que a gente está falando aqui é o número de microestados possíveis. A gente viu que esse número aqui é menor do que esse. Então, o meu sistema flui nessa direção. Tá? Então, ele sempre flui na direção do maior número de microestados. Por quê? Porque o número de microestados são todas as possibilidades para as quais o meu sistema pode evoluir. Se eu tenho um número gigantesco de possibilidades, né, nesse caso, e um número pequeno aqui, é muito mais provável o meu sistema evoluir nessa direção. Tá? Então, a probabilidade de um certo macroestado ela é proporcional ao número de microestados e o meu sistema sempre evolui para o sistema mais provável. Por que que essa evolução não acontece nesse sentido? Porque eu estaria indo de um estado de alta probabilidade para um estado de baixíssima probabilidade. Tá? E o meu sistema sempre evolui de um estado de baixa probabilidade para um estado de alta probabilidade ou de um estado de ordem para um estado de desordem. Tá? Então, a gente vê que esse sentido natural das coisas, né, para onde as coisas evoluem, né, então, como um corpo esfria, como um gás expande, né, se eu, né, derrubar esse copo, eu sei que ele vai, né, se estilhaçar e ele nunca vai naturalmente ou espontaneamente se reorganizar. Isso aqui está, na verdade, intrinsecamente ligado ao número de microestados possíveis. Né? Na verdade, o que o sistema está fazendo é ele está saindo de um estado que tem baixa probabilidade indo para um estado que tem uma probabilidade maior. Porque tem um número maior de microestados disponíveis para o meu sistema aí. Então, ele tem muito mais chance de ir para um estado desordenado do que ir para um estado ordenado. E aí, só para a gente concluir, né, a gente poderia extrapolar isso e pensar, tá, ok, no dia a dia, a maioria das situações isso faz sentido, né, um corpo quente esfria, né, enfim, né, eu sei que o meu gás expande, se eu quebro uma coisa, ela não se organiza espontaneamente, mas tem certas situações, né, onde a gente vê, parece uma criação de ordem. Né? E isso já foi discutido em vários casos, tem até alguns argumentos pseudocientíficos por trás disso. Tá? Quando a gente aplica isso para a origem da vida, por exemplo. Né? Então a gente sabe que a Terra primordial, ela estava num estado, né, super desordenado, né, enfim, com um líquido super quente, gás, lava e assim por diante, e começaram a surgir estruturas, né, organizadas, por exemplo, organismos unicelulares, e que foram ganhando complexidade até chegar no que a gente conhece hoje em dia, né? Um sistema extremamente complexo e, de certa forma, ordenado. Tá? Então, a gente saiu de um estado inicial, lá no início, né, nos primórdios da Terra, com muito mais desordem do que a gente vê hoje em dia. Né? E a gente poderia pensar, putz, será que essa criação de vida viola a segunda lei da entropia? Né? E eu já vi argumentos, né, de quem realmente não é físico, tá? Falando, de fato, viola a segunda lei e, portanto, isso é prova de que existe, né, uma força maior guiando essa evolução da vida. Certo? Porque, né, vai contra as leis da física. Mas a gente tem que tomar um cuidado importante, certo? Sempre quando a gente aplica esses conceitos de física para, né, sistemas complexos,
a gente tem que tomar muito cuidado com as hipóteses, certo? Então, quando a gente fala que a entropia não pode diminuir, a gente está falando de um sistema isolado. E a Terra não é um sistema isolado. Certo? Longe disso. A Terra, na verdade, recebe um monte de energia do Sol, certo? Através, principalmente na forma de radiação. Certo? E pode não parecer, mas essa radiação, ela tem uma entropia associada a ela. Certo? Então, se eu imaginar que tem uma radiação aqui chegando na Terra, certo? Ela tem uma entropia inicial, a Terra tem a sua entropia inicial aqui também, certo? Então, a entropia do meu sistema inicialmente seria isso daqui. Depois de um certo tempo, né, a Terra absorve essa radiação, ela emite um monte dessa radiação também. Né? Ela não absorve toda a radiação, ela emite um monte de radiação, mas ela emite em todas as direções, com diferentes temperaturas. Então, essa radiação, quando ela é emitida, na verdade, ela tem uma entropia muito maior do que a inicial. Certo? Então, a entropia da minha radiação aumenta, é positiva, e a entropia da Terra diminui. Certo? Então, a entropia total, né? Então, como a Terra não é um sistema isolado, eu tenho que olhar para esse sistema como um todo, a entropia total do meu sistema aumenta e não viola a segunda lei. Se eu olhar só para a entropia da Terra diminui, em muitos casos, em muitas situações. Certo? Então, a resposta para esse aparente paradoxo, não é um paradoxo, mas é simplesmente a Terra não é um sistema isolado, e a gente tem que olhar para a entropia como um todo. Tá? Então, na verdade, o Sol, além de ser uma fonte de energia, ele é uma fonte de entropia. A entropia da Terra pode diminuir porque a entropia do Sol, ou da radiação solar, está aumentando nesse processo aqui. Tá? Então, mais importante do que ser uma fonte de energia, o Sol, na verdade, é uma fonte de entropia, e é isso que permite a Terra, os organismos na Terra, por exemplo, gerarem alguma ordem. Né? Porque, na verdade, eles estão gerando uma grande desordem nessa radiação aqui. Tá? De tal forma que a entropia total continue sempre aumentando. Tá? Então, com isso, a gente encerra essa discussão de entropia e de segunda lei da termodinâmica.